Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E hoje é dia de Lucas, exatamente. Na Igreja Católica nós o comemoramos. E agora, eu queria só dizer uma coisa para vocês muito especial. O que é? No dia de hoje, o Evangelho é tirado lá de Lucas, no capítulo 10. Evangelho este que já foi lido aqui no nosso canal, que já foi interpretado. Então, hoje, para a gente fazer uma homenagem a Lucas, eu vou falar sobre os 3 elementos essenciais que sem eles você não consegue de forma alguma entender a mensagem do Evangelho lucano, beleza? Então esse é um dado muito importante. Eu vou falar de 3 coisas, sendo que a última, se você não tiver dentro da sua cabeça isso, é muito difícil você entender este Evangelho, beleza? E antes da gente poder entrar dentro desse conteúdo tão especial, eu preciso já pedir a você que faça o seguinte, olha só, clica aqui embaixo, curta, compartilhe, comente e faça também a sua inscrição no nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos, beleza? Ativa, o sininho para as notificações e tudo isso, ok? Outro aviso muito importante, aqui embaixo eu vou colocar, tá, o link do texto de Lucas que fala sobre a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Vou colocar o 1 e o 2, a parte 1 e a parte 2, sendo que na parte 2 eu coloquei, beleza? Eu coloquei um negócio muito especial, um presente maravilhoso lá na descrição do vídeo, tá? O da parte 2, para que você possa estar comigo, beleza? Então vamos lá, gente. Quais são os 3 elementos sem os quais você não consegue interpretar o Evangelho de Lucas? O primeiro elemento fundamental é o seguinte, é compreender que o Evangelho de Lucas tem uma continuidade. João Cláudio, como assim? Exatamente, olha só. O texto do Evangelho está ligado ao livro dos Atos dos Apóstolos, ou seja, era uma única obra que foi posteriormente separada. Alguns autores vão falar que era uma única obra do ponto de vista até físico mesmo, outros vão dizer que era uma única obra, mas em 2 volumes, beleza? Ou seja, Lucas é o único dos evangelistas que tem uma continuidade na sua história. Agora, até o final da década de 80, tá lá pelos idos de 1988, dentro da pesquisa sobre a obra lucana, ou seja, Lucas, Evangelho e Atos, não se tinha uma visão de que era tão importante assim compreender Atos dos Apóstolos para compreender Lucas e vice-versa. É a partir então do final da década de 80 do século 20 para o início da década de 90 que começa então essa explosão nas pesquisas que vão dizer, olha, é muito importante ler os 2 textos de forma unida, um como parte do outro mesmo, sem separação. E aí, gente, o que eu quero destacar deste processo? O processo literário, geográfico, teológico dessa obra. Olha que coisa espetacular. Quando a gente pega o roteiro geográfico que está presente em Lucas Evangelho, a gente percebe o seguinte: o ministério de Jesus começa na Galileia, ele faz o caminho passando para a região da Samaria, e da Samaria ele vai até a região da Judeia, onde está a cidade de Jerusalém. Na primeira parte da obra, então, Evangelho, tá? Que é a segunda parte de Atos dos Apóstolos,
No Evangelho, qual é a meta de Jesus do ponto de vista geográfico? É chegar até Jerusalém. Jerusalém é o ponto de chegada. Exatamente isso. Então você precisa entender isso, senão você não entende a estrutura do Evangelho. E aí, quando você pega Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Jerusalém é o ponto de partida. Exatamente. Jesus fala na obra lucana, ressuscitado já, para os seus discípulos, que eles permaneçam em Jerusalém, até o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, que é a promessa do Pai. E promessa, inclusive, do próprio Jesus. E aí é um dado interessante. Lucas vai colocar como dobradiça desses dois textos, tanto de Lucas quanto Atos, primeira parte, segunda parte da obra lucana, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no qual Jesus vai dizer aos seus discípulos, pouco antes de subir ao céu, sobre a promessa do derramamento do Espírito. Ele vai dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. E olha só agora, ó, em Jerusalém, Judeia, ou seja, Jerusalém é a capital da Judeia, Samaria, aí ele pula a Galileia e diz até os confins do mundo. E os confins do mundo vão ser entendidos dentro de Atos dos Apóstolos como a cidade de Roma, que era a capital do império. Beleza? Por isso que Atos dos Apóstolos vai acabar no versículo 28 com o apóstolo Paulo preso em Roma. Então o que nós temos aqui? Um caminho onde o centro é Jerusalém. Olha que coisa interessante. E nesse sentido, a obra lucana quer retomar as profecias veterotestamentárias, sobretudo aquelas presentes no terceiro Isaías, ou seja, na terceira parte do profeta Isaías, que vão falar justamente que na plenitude dos tempos o Senhor vai reunir todos os povos, todas as nações em Jerusalém, e a partir de Jerusalém que a palavra do Senhor vai ser propagada para todas as nações. Então é muito importante compreender esse processo, ok? Então essa é a primeira coisa. Qual é o segundo elemento fundamental para se compreender e interpretar de forma correta o texto lucano? É justamente a distinção que o texto vai fazer entre pobres e ricos. Exatamente. O texto de Lucas, desde o primeiro capítulo até o final, ele vai fazer esta oposição. Exatamente. É tanto assim que quando nós olhamos para a obra lucana e percebemos, tá? Olha esse dado como ele é fundamental. E percebemos como vai acontecer esse processo de distinção, a gente vai perceber, por exemplo, que já no Magnificat, lá no capítulo 1, a mãe de Jesus, Maria, vai justamente trabalhar essa questão de que o Senhor vem para olhar para os pobres. Muito interessante isso. Depois nós vamos ver nas bem-aventuranças de Lucas, lá no capítulo 6, dos versículos 20 ao 24, Jesus proclamando o ai. Você que está acompanhando aqui o nosso canal sabe que a expressão ai é condenatória. Ele vai falar o ai em relação aos ricos. Exatamente. E vai dizer, não é? Felizes são os pobres. E nesse sentido, ele não usa a expressão que Mateus usa, pobres em espírito. Mas ele fala, não é, de pobres mesmo. Aí há um detalhe interessante, quando a gente continua Lucas, a gente chega lá no capítulo 18, versículos de 24 a 25, a famosa frase, não é? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso vai aparecer, isso é muito forte. E aí nós temos, dentro daquilo que é o texto de Lucas,
não é? Aquela famosa parábola do Lázaro e do rico, que aliás, pessoal, eu vou deixar um card aqui para você poder dar uma olhada se você ainda não viu esse vídeo onde eu explico a parábola do Lázaro e do rico. É dentro desse texto, por exemplo, de Lucas, que você vai ter como a última pessoa que vai fazer um encontro pessoal com Jesus e um encontro transformador, um rico. Isso é muito interessante. Quem é esse? Quem é esse? Zaqueu, capítulo 19, a partir do versículo 1. O Evangelho vai trabalhando a ideia de que o rico precisa se converter para que ele tenha um olhar misericordioso com os pobres. E aí, é muito interessante que antes de Jesus chegar a Jerusalém, ele se encontra com Zaqueu em Jericó. E Jericó era basicamente o último ponto de passagem de quem saía da Galileia para ir até a cidade de Jerusalém. Veja, aqui eu quero que você preste muita atenção. No Evangelho de Marcos, quem é a pessoa que Jesus encontra em Jericó? O cego Bartimeu. Tem todo um sentido teológico, não é? Agora, aqui em Lucas é Zaqueu. E Zaqueu vai ser considerado o homem mais rico do Evangelho. Como Lucas o descreve, denota essa ideia. Ele é o mais rico. E ele vai, ao ter um encontro com Jesus, se converter. E ele vai, então, olhar para aqueles aos quais ele roubou, ele defraudou. Então ele vai ser um modelo de conversão. Agora, nós pesquisadores explicamos que esta forma de enxergar a relação entre pobres e ricos dentro do Evangelho de Lucas se dê pelo fato de que o contexto da época era muito cruel. Havia uma desigualdade social brutal no Império Romano. O Império Romano tinha muito da cultura grega, e na cultura grega, pessoal, para vocês terem uma ideia, havia uma escala social e na base dessa pirâmide, quem estavam? Estavam os escravos, estavam os pobres. E na sociedade romana tinha a ideia da honra e da vergonha, e os pobres eram tidos como escória, eram tidos como vergonha. E muitas vezes nas comunidades cristãs primitivas, e o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta dele aos Coríntios, por exemplo, Tiago fala na carta dele também, os pobres vão ser colocados de lado, vão ser rejeitados, e os ricos vão ficar nos melhores lugares das celebrações, vão comer do bom e do melhor. Ora, esse era o contexto. Então, havia uma demanda grandiosa para a conversão dos ricos, para a conversão daqueles que tinham posses, para que pudessem contribuir, ajudar para com os pobres, com os marginalizados. Então, Lucas é o evangelho que mais vai trabalhar essa dinâmica, beleza? Então, não dá para interpretar Lucas corretamente sem esse elemento. Agora, o último elemento, agora que vem a questão. O último elemento fundamental para você entender Lucas, tá? Qual é? É justamente a ideia de que há, dentro da estrutura teológica e literária desse evangelho, e isso se reflete em Atos dos Apóstolos, há a noção de que Jesus é o Salvador de toda a humanidade e não apenas salvação para os judeus. Exatamente isso. Isso é muito importante. A gente enxerga essa realidade ao longo de todo o Evangelho, mas eu quero destacar aqui uma passagem fundamental, que é a passagem da genealogia de Jesus. Aquela passagem que vai falar de quem Jesus é descendente e assim por diante. Se você comparar aquilo que é a genealogia em Lucas com aquilo que é a genealogia de Jesus em Mateus, elas são diferentes. Qual é uma das diferenças mais importantes? Lá em Mateus, a genealogia começa em Abraão e vai até Jesus. A intenção de Mateus é mostrar que Jesus é um legítimo judeu.
Agora é engraçado, quando a gente olha a genealogia em Lucas, lá ela começa em Jesus, é o contrário, e ela termina em Adão, exatamente. Ela vai terminar em Adão, para dar-nos a ideia justamente de que toda a humanidade vai ser salva por Cristo Jesus, que é a expressão máxima da misericórdia de Deus, que aliás o tema da misericórdia é muito forte dentro desse evangelho. Tá? Então esse é um dado muito interessante. E dentro dessa concepção, é muito importante perceber que há um movimento literário teológico dentro de Lucas que é o seguinte: começa-se a obra entre judeus e ela termina a obra entre os gentios, entre os outros povos, nações. Isso é um dado muito interessante. Aí há um movimento, ou seja, a aliança que Deus quer não é apenas com o judeu, mas é com toda a humanidade, pessoal. Aí nós entendemos, por exemplo, o texto do Pentecostes em Atos capítulo 2. Lá em Jerusalém estavam reunidos todas as nações debaixo do céu. A aliança, ela é ampliada. E aqui eu quero que você entenda um detalhe fundamental e talvez um dos mais importantes desse vídeo que eu estou fazendo para vocês. E vai ser o último detalhe, dos vários outros existentes. Tá? Eu destaquei esses três e dentro desse terceiro, esse último detalhe, qual é? Quando nós olhamos as escrituras do Antigo Testamento, nós encontramos duas concepções teológicas distintas. Uma é a concepção de que a aliança com Deus é uma aliança exclusiva do povo de Israel. Ou seja, a salvação é dada somente a Israel. Então nós temos alguns textos que vão denotar essa ideia. Só que, por outro lado, nós teremos outros textos que vão denotar a ideia de uma aliança inclusiva. Isto é, uma aliança com Deus que se dá em Cristo, que é aberta para todos os povos e nações. É esta concepção que o Novo Testamento pega e, portanto, o cristianismo bebe da visão de que em Cristo Deus quer ter aliança com toda a humanidade. Esse é um dado fundamental e isso é um dado trabalhado na obra lucana como um dos seus fundamentos. Bom, gente, termino por aqui. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, tá? Eu tenho certeza disso, mas eu sei também que é muito importante que a gente compreenda de forma mais profunda os textos para que a gente não faça uma leitura fundamentalista, beleza? Uma leitura ao pé da letra, aquele tipo de leitura que gera violência, que gera confusão, tá bom? Então é muito importante que a gente compreenda os textos de modo mais profundo. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Comente, compartilhe, vamos divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Deus abençoe, tamo junto, até amanhã com a graça de Deus. Valeu!